Irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo. E nós somos privilegiados de estarmos aqui. É sabido que alguns desejaram estar aqui e não puderam estar. Alguns não vão estar e alguns não desejaram. Essa é a grande verdade. Mas você foi o privilegiado de hoje. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de adentrar no Santo do Santo. O véu foi rasgado e todos que buscarem em espírito e em verdade conseguirão estar diante do trono. Imagine agora o ápice da sua vida, a parte mais importante da sua vida. É você confessar os seus pecados, receber o perdão e adentrar no lugar santo, passando pelo lugar santíssimo. E nesse lugar, a plenitude da glória de Deus causará um efeito em você. E quando nós rendemos culto agradável ao Senhor, é essa a conotação de culto. Nós estamos no lugar santo, passando para o lugar santíssimo. E quem está lá? O Rei da Glória. O Deus Todo-Poderoso. E quais são as frases dele? Vinde todos bendito. Todos são bem-vindos. Todos. E quando nós nos direcionamos a esta construção, a este local, é para testemunhar dos grandes feitos que o Senhor fez no decorrer da semana. Só você sabe o que você passou e o que você viveu. E agora você se reúne com a congregação para prestar culto ao único que é digno de honra e glória. Por essa razão nós nos colocamos de pé para orar e olhamos para o Data Show e percebemos que a leitura lá em 1 Coríntios 12:12 diz: o corpo tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Ele diz: eu e o Pai somos um. E quando nós nos levantamos, quando nós abrimos as nossas bocas para louvar, ou mesmo de coração, ou seja, em pensamento, nós não somos mais muitos membros. Nós nos tornamos corpo de Cristo. E tendo Ele como a cabeça que nos guia. E onde é que Ele nos guia? Para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. No centro da vontade de Deus. Feche seus olhos. E vamos unir os nossos corações. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, inclina os teus ouvidos, teus olhos, nos dá a tua atenção para este local que estamos reunidos, onde juntos comungamos da mesma fé e nos reunimos para prestar um culto agradável a Ti. O Senhor sabe que pensamentos nós temos ao Teu respeito. Só o Senhor conhece as profundezas insondáveis do nosso coração. E nesse momento, Pai, nós imploramos pelo Teu perdão. Perdoa os nossos pecados. E permite que cada um aqui presente, famílias aqui representadas, aqueles que pelas redes sociais acompanharão a continuidade deste culto, que
ambos sintam e testemunhem do perdão que receberam do Senhor. E assim nós lemos a tua palavra, nós oramos, nós louvamos, nós nos colocamos de pé, mas prostrado. O nosso coração está prostrado. E em reverência nós nos colocamos de pé para pedir misericórdia. Derrama as tuas ricas misericórdias e que a tua vontade também seja feita nesta noite. Que a tua vontade santa, perfeita e agradável seja individualmente com cada um manifestada. E que venhamos, Deus, receber do Senhor o que realmente precisamos. E nós precisamos do teu Santo Espírito conduzindo em nossas vidas. Se porventura no meio de nós alguém ainda não recebeu o teu Santo Espírito, que hoje seja aquela data tão esperada de deixar as coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão diante do Senhor. E só podemos fazer isso se estivermos em espírito e em verdade. Toma, Senhor, primeiro lugar nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, e faz desta noite um momento ímpar em nossas vidas. Que o Senhor, que tem cuidado de nós, continue a cuidar de nós, mas que nós venhamos sentir, perceber o teu cuidado, que não venhamos voltar as nossas atenções para aquilo que não nos edifica, para aquilo que não engrandece o teu nome, para aquilo que não dá a necessidade de prostarmos e clamarmos misericórdia, Pai, misericórdia. Nós oramos, Pai, já agradecidos, nós oramos na certeza que o Senhor nos ouve e atende conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. A igreja diz amém. A irmã Patrícia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos a se colocarem de pé para a gente fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de João 17:15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que me deste esteja comigo onde eu estou, e veja a minha glória, a glória que me destes porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Convido o Ministério de Louvor a entoar 2 hinos, enquanto nós devolvemos o nosso dízimos e ofertas.
estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Só Jesus é Rei. Só Jesus é Rei. Só Jesus é Rei. Ele é nosso Rei. Só Jesus é Rei. Ele é nosso Rei. Adorem ao Rei, glorioso Senhor, e louvem a Deus, pois Ele é amor, é nossa defesa, real proteção, louvado na glória e com gratidão. Seu grande poder e graça eterna, verdade, perdão e glória real. Aos povos proclamem com todo fervor, de todo que existe é Deus Criador. Amor sem igual, quem pode explicar? É visto no sol, na lua a brilhar, é visto nos montes, nas árvores mil, se mostra no vale, no céu cor de anil. Nós filhos do pó, sem força ou valor, achamos em Deus poder e vigor. A sua bondade constante, eficaz, nos traz ricas bênçãos e dá-nos a paz. Adorem o Rei, glorioso Senhor, e louvem a Deus, pois Ele é amor, pois Ele é amor, pois Ele é amor. Amém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Tudo o que temos e somos é dádiva do Senhor. Ele sempre foi o nosso provedor e continua sendo. E será, porque nele não há sombra de variação. Convido os irmãos a ficar de pé para fazer mais uma leitura compartilhada. Está em Romanos 15, de 1 ao 7. Amém. Nós somos fortes e devemos suportar as fraquezas dos fracos
e não agradar a nós mesmos. Homens. Tudo o que foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenham a nossa presença. O Deus que concede perseverança e ânimo, dá-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aceitem da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês se glorifiquem a Deus. Amém. Convido o Ministério MDM com 3 louvores. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus das bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor de hoje, tributemos todos nós e nos santos de louvor, se louvarem em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo.
feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu com Cristo, vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais tem
pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Amém. Convido o pastor Ailton a fazer a oração pela vida do irmão que nos trará a palavra do Senhor, irmão Edinaldo Miranda. Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o início do culto, nós já temos ouvido a mensagem. Deus, Ele tem falado conosco. Desde o primeiro versículo que foi lido aqui, os louvores cantados, vem falar, ou falou, um pouco do que nós vamos estar falando aqui, trazendo para os irmãos. Nós vamos estar falando no capítulo 4 de Efésios, onde o tema é a unidade do Espírito. Antes de nós lermos a palavra, os irmãos podem sentar. Nós vamos estar falando um pouco do que nessa trajetória em Efésios nós aprendemos. Então, vamos relembrar um pouco do que nós aprendemos lá na escola bíblica, nas ministrações anteriores, e quando nós vamos falar do capítulo 4 aos Efésios, Paulo ele divide em duas partes. Primeira parte até o capítulo 3 fala sobre a questão das doutrinas. Que doutrina? Doutrina do que Deus fez por nós. Doutrina da Bíblia. Ele fala que
Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos deu vida quando estávamos mortos. E Ele diz que nos fez assentar nos lugares celestiais. Os 3 primeiros capítulos, ele está falando isso. Ele está falando ao povo, através da carta, falando aos irmãos, à igreja, o que Deus fez. E, a partir do 4, ele vai falar o que nós vamos fazer, o que nós temos que fazer. Então, o final do capítulo 3, ele terminou, nós vimos na exposição passada, domingo passado, ele orou. No final, ele fez uma oração pedindo a Deus para que o povo, para que as pessoas, ali naquele contexto, entendessem qual a dimensão do amor de Deus pelo seu povo. Ele diz que vocês entendam, eu oro para que vocês entendam a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus. Ele mandou o filho dele para morrer, está tudo lá. Se você leu do capítulo 1 ao 3, está falando isso aí. Paulo está dizendo, olha, o que Deus fez por vocês foi isso aqui. E ele termina com aquela oração linda, orando por cada um, orando por nós. E agora, vocês já ouviram falar em direito e deveres. Olha, vocês têm direito, vocês foram escolhidos, foram antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Ele te predestinou a estar hoje aqui. Não pense que você está hoje aqui porque quiseste estar. Foi porque Deus já tinha te predestinado, te escolhido antes da fundação do mundo. Aí agora ele diz assim, aí agora é vocês para Deus. Vamos ler. Convido os irmãos a ficar de pé. No capítulo 4, nós vamos estar lendo até o versículo 6. Amém, irmãos? O tema é a unidade do Espírito. Versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Amém? Os irmãos podem sentar. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Se você perceber no capítulo 3, Paulo diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Capítulo 3, no início, ele diz: por causa de vocês, eu sou prisioneiro. Paulo ele foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo daqueles que não estavam na promessa. E ele fala isso lá no 3, mas agora aqui no 4 ele diz assim: eu, o preso do Senhor. O preso do Senhor. Ele estava preso, literalmente. Ele estava preso, mas aqui ele diz o preso do Senhor. Ele não tinha prazer de estar preso na cadeia, na prisão, mas ele tinha prazer de ser o preso do Senhor. E ele diz: eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Quando Paulo diz rogo-vos, ele está escrevendo. Mas se ele estivesse olhando, estivesse no púlpito, falando à igreja, ele ia dizer assim: eu peço a vocês que andeis como é digno da vocação de vocês, com que fostes chamados. E qual é essa vocação? Esse pois, quando ele diz rogo-vos, pois eu, esse pois ele pode ser mudado também por portanto. Rogo-vos, portanto, que agora vocês já sabem o que Deus fez por vocês, que andeis. E como é que tem que se andar? Agora que já sabe, agora que eles passam a saber o que Deus fez por eles nos primeiros capítulos. Vamos ver como andávamos antes, no capítulo 2, no versículo 2 ele diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Em outro tempo, era assim que eles andavam, era assim que nós andávamos. Mas agora ele diz assim: portanto, vocês já sabem o que Deus fez por vocês, agora andem como é digno da vocação com que fostes chamados. Qual é a vocação? Precisamos entender que Paulo está escrevendo a um povo que eram os judeus, gentios, e lá ainda nos primeiros capítulos, ele diz que agora ele deu o poder de ser feito um só povo. Um só povo. Essa é a vocação. Fomos feitos um só povo. Qual é esse povo? O povo de Deus. Da vocação com que fostes chamados. Aí nós colocamos a nossa mente para funcionar
e pensar. Quem me chamou? Fomos chamados. Para quê? E por quê? Aí no versículo 2, ele vai dizer como é que devemos andar. Ele diz, com toda a humildade, a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí eu fui fazer uma pesquisa para saber o que significa essa humildade. Quando se fala em humildade, a nossa mente nos leva logo a pensar em alguém pobrezinho, alguém morando em uma casinha de papelão, de plástico, de sobras. Ali há uma morada humilde. A morada pode ser humilde, mas será que a pessoa que mora lá é humilde? Humildade. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia, simplicidade, que é original do latim. Essa aqui foi a que eu achei mais parecido para o que Paulo queria mostrar nessa questão de humildade. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Paulo, quando ele fala ali como se deve andar com humildade, ele está falando para a nossa consciência, para a tua consciência em relação a quem fez tudo aquilo que os primeiros capítulos nos ensinam. Humildade com relação àquele que te elegeu, me elegeu, te escolheu, te fez povo seu e nos fez herdeiros, porque estávamos mortos. É essa humildade que Paulo está falando ali. A pessoa pode morar em um casebre, mas pode ter um coração altivo. Pode ser uma pessoa que não demonstra nenhuma humildade. E assim a pessoa pode morar em um palácio e ser humilde. Entender o que Deus fez por ela. Que andeis com humildade e mansidão. Mansidão, quando a gente fala em mansidão ou pensa em mansidão, a gente pensa em algo que não era manso, em um animal que podia ser selvagem, hoje está manso. Pessoas que têm como animais de estimação feras, como tigres, onças. Essa mansidão aqui, a qual ele está falando, é a mansidão que o povo precisa ter. Lembramos que, no contexto, judeus e gentios. Judeus querendo ser melhores que os gentios. Por quê?
por causa da promessa, a promessa que Deus fez ao povo, a promessa que eles achavam porque eles eram descendência de Abraão. Aí vem os gentios. Vem os gentios e os judeus querendo ser melhores. Não entendiam que Deus ele fez só um povo, o seu povo. Ele diz: é assim que vocês devem andar. Tem que ser humilde. Tem que ser manso. E com longanimidade. Longanimidade. Ser longo no agir, no cuidar. A gente sabe que nas igrejas tem várias pessoas, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua rotina, cada um com a sua vida, com o seu trabalho, com o estudo, e cada um com a sua ocupação. Eu não posso querer que o irmão, que a irmã, faça o que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Tomar atitudes drásticas por questões que podem esperar mais um pouco. Ser longânimo. Suportando-vos uns aos outros. Essa palavra, suportar, eu tenho que suportar. Tenho que suportar o irmão porque isso, tenho que suportar. Será que foi isso que Paulo quis falar? Essa palavra, quando a gente vai buscar o sentido dela, não é esse sentido de suportar alguém, mas sim de ser suporte para alguém. Ser suporte para alguém. Eu quero sempre estar lembrando os irmãos aqui que, quando Paulo escreveu, ele escreveu para esse contexto. Gentios e judeus. Eles estavam suportando-vos uns aos outros em amor. Esse amor, de quem parte? De quem é esse amor a qual Paulo fala? Esse amor é o amor de Deus que tem que estar na nossa vida. Seu suporte na hora da adversidade, seu suporte na hora da enfermidade, seu suporte na hora de fazer algo que aquela pessoa está impossibilitada de fazer naquele momento. Ser suporte na hora de levar uma mensagem, uma palavra para edificar, para levantar. Ser suporte para uma família, para alguém. É esse o sentido dessa palavra. Ser o suporte. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando Paulo ele fala nesse versículo aqui
procurando guardar a unidade, ele não está dizendo que temos que fazer essa unidade. Ele diz procurando guardar a unidade. Então, procurando guardar é porque já existe uma unidade do Espírito. Essa unidade não depende de você e nem de mim. Ela já existe. Ela já existe pelo Espírito Santo, que está na tua vida, que está na minha vida. Paulo, quando ele escreve, ele está exortando a igreja a compreender isso, a compreender que Deus ele já fez por ti tantos benefícios, e não foi porque tu merecia, não foi porque vocês mereciam, foi porque Ele quis. Essa era a intenção de mostrar. Lá na oração do capítulo 3, que ele diz assim, para que vocês compreendam a altitude, a profundeza, a largura desse amor. Paulo orou por cada um de nós, e às vezes a gente quer limitar. A gente quer limitar esse amor que fez Deus traçar um plano antes da fundação do mundo, e nesse plano Ele colocar o seu próprio filho para sofrer da forma que sofreu, para morrer da forma que Ele foi morto ali. Sofreu, a sua carne foi rasgada, arrancada, sofreu humilhação, tudo traçado dentro do plano que Ele escolheu muito antes do que nós podemos pensar. E nessa oração ele diz por quê, o motivo, por que ele está orando. Quando se fala em procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, podemos até pensar que está falando para a igreja, só para aquela igreja lá em Éfeso, ou só para a nossa igreja aqui, mas ele está falando na questão de unidade do Espírito. E quando ele está falando em unidade do Espírito, é para o seu povo todo, em geral. Questão mundo. Existe um vínculo que nos une, que nos faz uma família, que nos faz um corpo só. Um corpo só. E temos que procurar guardar. Eu já ouvi pessoas, aqui eu vou estar falando de denominação diferente. Pessoas diziam assim, os meus primos, denominação tal. A Bíblia não fala que Deus ele fez uma família onde tem primos no Japão, primos na Turquia. Não, ele disse que ele fez uma família, um corpo. Ele uniu todos pelo um vínculo
do Espírito, e é esse que devemos guardar. Eu conheci um irmão que ele uma vez me falou que quando ele estava na frente da sua casa, de bermuda, passava alguém de outra denominação e não falava com ele. Mas quando ele estava de calça, lá na frente da casa dele, aquela mesma pessoa passava e dizia: a paz do Senhor, irmão. Não vou falar qual é a denominação, né? Mas isso acontecia por não entender que devemos guardar esse vínculo, ou que Jesus não morreu por um ou por outro. Ele morreu por aqueles que Deus deu. Lemos aqui a leitura que foi feita, Jesus orando também. Orou por aqueles e orou por aqueles lá no passado e aqueles que no futuro hão de estar comigo. Ele orou por você. Orou por mim. Precisamos entender isso. A igreja, Paulo estava escrevendo para que eles entendessem isso. Agora, vocês já sabem, então andem, procurando guardar a unidade. No versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. 1 Coríntios 12, 11. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos, só o versículo 11, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Há um só corpo. Naquele contexto, judeus e gentios, alguns pensamentos ainda era de que eu sou melhor que vocês. Há um só corpo. Paulo, ele usa lá em Coríntios esse exemplo do corpo. Nós podemos entender que se um membro do nosso corpo for tirado, o corpo vai sofrer. Tire um dedo, o corpo todo vai sentir. E um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança. Um só Espírito. Voltamos lá para Coríntios. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Um só Espírito. Não existe vários Espíritos de Deus. Não existe campanha de... Hoje vai ter campanha de a descida do Espírito Santo. Ele já veio. Ele habita
em cada um de nós. Naquele contexto, nós podemos até dizer assim que pensavam que o espírito que estava nos judeus era melhor que o espírito que estava nos gentios. E Paulo foca isso na mente deles. Não existe só um Espírito. Só existe um Espírito. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Em quem está a sua esperança? A minha esperança? Lá nos primeiros capítulos, Paulo ele disse tudinho. Deus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E a minha esperança tem que estar em quê? A tua esperança tem que estar em quê e em quem? Alguns têm a esperança de algum político ou alguém fazer uma lei que melhore a vida para um e para outro. A nossa esperança tem que estar em Deus, nas suas promessas, naquelas promessas que foi feita antes da fundação do mundo. Quando Deus traçou o seu plano e colocou Jesus morrendo por mim e por você, Ele traçou também a tua vida, a minha vida. E essa tem que ser a nossa esperança, a tua esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor da tua vida? Quem rege? Brasil colônia tinha os senhores que mandavam e desmandavam, os senhores que tinham escravos, se quisesse matar, ele poderia, nada acontecia. Os senhores que ordenavam que trabalhassem dia e noite, sem ter pagamento, simplesmente uma alimentação de vez em quando, com direito a serem surrados, ele era o senhor daquelas pessoas. Ele era o dono. Um só Senhor. Aí quando Paulo ele diz assim, eu, o preso do Senhor. O preso do Senhor. Quem é o teu Senhor? Quando se fala em Senhor, a gente precisa entender que o servo, ele faz tudo que o Senhor ordena. Ele tem que fazer. Ele não tem vontade própria. E Paulo é o nosso exemplo. Eu, preso do Senhor. Lá no 3 que eu li, ele disse, por causa de vocês. Por causa de vocês, eu fui preso, fui perseguido, eu sofri. Aí ele diz aqui, o preso do Senhor, mas ele fez porque ele tinha prazer de ser o preso do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar da história de Paulo. Quando Saulo
e quando Paulo. Saulo, alguém que perseguiu, que tinha prazer em fazer aquilo. Lá em Atos você vai ver um pouco da história dele, e diz que ele ia até os principais e pedia carta, pedia autorização, me dá aí a autorização que eu já quero ir lá perseguir aquelas pessoas. Quero prender, quero fazer sofrer. Aí depois, enquanto Paulo, olha o que aconteceu com ele. Foi perseguido, foi preso. Aí a gente analisa a vida desse homem que Deus escolheu para ser o apóstolo dos gentios. E ele diz assim: por vocês eu sofri. Mas também pelo que a vontade dele no passado, pela religiosidade dele, ele fez sofrerem, ele perseguiu. E agora a história virou. Há uma só esperança da vossa fé, um só Senhor. E quando ele tem um encontro com Jesus, com o Senhor, o Espírito Santo encheu, preencheu, abundou e transformou. E ele passou a ser perseguido da mesma forma que ele perseguiu. Mas ainda assim, ele diz: eu preso do Senhor. Uma carta. Se ele estivesse de frente a frente, ele daria ênfase a isso, como ele dá aqui. E quando ele diz rogo-vos, ele está dizendo: eu peço a vocês que façam dessa forma, que vocês entendam, tudo que Deus já fez. Uma só fé, um só batismo. Uma só fé. Temos fé em quê e em quem? Preciso ter fé no que está escrito aqui. A gente diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas eu não tenho fé no que está escrito aqui. Eu não creio no que está escrito aqui. Eu tenho fé em quem, então? Eu tenho fé em quem, se a Bíblia está falando de Jesus? Eu tenho que ter fé em Jesus, no que Ele representa na nossa vida, do que Ele é na nossa vida. É o Senhor? Devemos agir então como servos. Foi isso que Paulo ele quis mostrar: eu, preso do Senhor, o preso do Senhor. Aí nós não conseguimos entender que, se eu estou preso e sou do Senhor, e Ele é o meu Senhor, eu tenho que fazer o que Ele quer. Eu não tenho que pensar assim, não, eu escolho fazer assim. O servo, ele não tem escolha. O escravo, ele não tem escolha. Simplesmente, ele tem que fazer. Ele tem que obedecer.
um só batismo. Vamos lá, hein? 1 Coríntios de novo. 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Bebido de um espírito. Aí Paulo diz assim: vocês compreendem isso? Quer livre, quer judeus, gentios e judeus. Entendam que agora vocês são um. E existe uma unidade que está em vocês todos. Não estou falando só no contexto aqui, mas em todos que Deus ele quis salvar, estão nesse contexto aqui de unidade de espírito. Não depende, ou não está falando aqui de igrejas, de denominações, mas sim de um povo só. Jesus ele não diz que ele vai edificar sobre aquela pedra, Jesus, a igreja tal, ou a igreja tal. Mas sim, ele diz, a minha igreja. E quando ele fala a minha igreja, são todos aqueles que ele escolheu, ele elegeu e ele salvou. Ele deu vida. Ele diz ainda lá nos primeiros versículos, para que ele fez tudo isso? Para o louvor da sua glória. Não é para o louvor da tua glória, é da glória dele. E Paulo, quando entendeu isso aqui, e se colocou no lugar de servo, de escravo do Senhor, não foi para a glória própria dele, mas sim para a glória de Deus. Todos esses capítulos de Efésios a gente estudou ano passado na escola bíblica, nas ministrações em Efésios. E aproveitando já o gancho aqui, quero convidar todos vocês que estão aqui, a participar da escola bíblica. Por quê? Estudamos, podemos compreender, entender o que Deus ele fez, com a ajuda de pessoas que se debruçaram a estudar, a buscar e passar. Isso também faz parte de ser servo. Mas alguém já falou para mim que uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Você entendeu isso? Amém. Aí Paulo diz assim, olha, vocês, Deus ele fez isso, isso e isso, mas, aí no capítulo 4 ele diz, portanto, agora é a parte de vocês. E do capítulo 4 em diante, eu creio que nas outras pregações, ministrações,
Paulo vai continuar dizendo ainda os nossos deveres. Os nossos deveres, eu não quero ouvir, eu só queria ouvir mesmo o que Deus fez por mim. Até o capítulo 3, e ele ainda orou por mim. Que legal, né? Que bom. Nós precisamos entender que agora somos servos, escravos, pertencemos a Ele. E quem entende isso, como Paulo entendeu, faz por amor a Ele, compreendendo o seu sacrifício. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus. Não existe um Deus da igreja tal, ou o Deus da igreja fulana. Não existe. Quando eu leio, eu faço assim na minha mente, eu posso tentar ver Paulo falando para as pessoas, um pouco mais exaltado, um pouco mais brando, mas eu tento ver ele assim um pouco mais exaltado, falando assim, com a voz mais dura, dizendo: gente, Deus fez isso por vocês, que maravilha que Deus te salvou. Deus, ele te fez assentar nos lugares celestiais com Jesus, por Jesus. Agora entendam, compreendam os seus deveres como filhos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Não existe doutrinas criadas por homens que esteja acima de Deus. Ele é sobre tudo. Ele é sobre todos. E Ele está em todos. Está em ti, está em mim, através do seu Espírito Santo. E nós podemos ver nos últimos 3 versículos, ele diz: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor no versículo 5, e um só Deus. Ele está nos mostrando, nos dando exemplo de que a unidade, ela é regida pelos 3, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essa unidade que nos faz entender que, ainda que eu tenha um irmão aqui de sangue que viaje para o Japão, ele vai continuar sendo o meu irmão. É esse vínculo desse Espírito que faz a gente entender que precisamos ter esse vínculo entre todos. Não existe ninguém melhor que o outro. Existe aquele que entende e faz mais. Aquele que entende que seu lugar como escravo, servo, foi por amor, e ele se coloca, se dispõe mais que alguns. Precisamos entender, assim como Paulo estava falando, exortando a igreja em Éfeso,
através da sua carta. Precisamos entender isso. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse batismo não é o batismo que Paulo está falando aqui, não é o batismo que a gente entende aí, que é uns jogam água, outros salpicam água e outros afundam ou imergem na água. Esse batismo aqui é o batismo no Espírito. A partir do momento que você entendeu que Jesus é o teu Senhor, que Deus é o teu Criador, que rege a tua vida, esse Espírito Santo, ele habita em você a partir dali. E ainda que a igreja esteja espalhada pelo mundo todo, fomos batizados no mesmo Espírito. Então não queira ser melhor que um ou outro, independente da classe social. Seja servo. Sendo servo, você vai estar agradando a Deus. E essa palavra servo, a gente, buscando mesmo no original, vai dizer que é escravos mesmo. É escravo. Ninguém quer ser chamado de escravo, mas é o que a Bíblia diz. Então não queira ser melhor que outro, que o teu irmão, que a tua irmã. Saiba que existe um vínculo, uma unidade, que há um Deus que é sobre tudo isso, independente dessa tal de classe social. Amém, irmãos? Então, que nessa noite, Deus ele tenha falado ao teu coração, assim como Ele falou comigo, quando eu recebi o convite, ou vamos dizer assim, não foi o convite, eu já recebi o comunicado, dia tal, a mensagem, você vai levar a mensagem. E a partir dali, eu comecei a ler. Tive algumas dúvidas? Sim. Você vai ler, vai ter algumas dúvidas? Sim. Mas o Espírito Santo, ele está para te ajudar. E como nós temos essa unidade do Espírito com outras pessoas, com outros irmãos, amém? Porque temos pessoas capacitadas pelo mesmo Espírito, único Espírito, que pode te auxiliar. E que Deus, ele nos abençoe. Quero convidar os irmãos a ficar de pé para estarmos orando. Senhor Deus e Pai, Deus querido, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque Tu nos escolheu, nos elegeu, nos salvou, nos deu vida, Senhor. Deus amado, Tu entregou o Teu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nada Ele fez de mal, não tinha pecados, não tinha o mal em seu coração. Mas ainda assim Ele morreu, Ele sofreu, seu sangue foi derramado, seu corpo foi dilacerado, foi rasgado, foi torturado por nós,
pecadores, por nós que não merecíamos, mas Tu fez isso por nós, Pai. Deus, te agradecemos. Te agradecemos, Pai, porque Tu deixou a Tua palavra escrita pelos Teus servos, que sofreram também por Ti, sofreram pelo amor da Tua palavra, sofreram por levarem a Tua mensagem de salvação. Deus, te agradecemos porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Deus, te agradecemos porque em meio, Senhor, a esse mal que assola o mundo, Tu tem nos guardado. Ainda com dores, com enfermidades, mas, Pai, a Tua misericórdia, ela nos alcança todos os dias. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu é o nosso Deus, Tu é o nosso Senhor. Tu habita em nós, Pai. E que, Deus, possamos entender a altura, a profundidade, a largura do Teu amor, Pai. E possamos nos lançar ao Teu reino, nos lançar a fazer, Deus, aquilo que Tu deixou para que nós façamos. Que possamos suportar, ou ser suporte, Pai, aqueles que necessitam de ouvir a Tua palavra, que necessitam de uma palavra de alívio para um momento de aflição. Ó Deus, obrigado, Deus, por tudo, por ter nos trago até aqui, termos cantado para engrandecer o Teu nome. Ó Deus, obrigado por este momento ao qual nós lemos a Tua palavra. Que ela penetre em nosso coração e que possamos sair daqui hoje com esse intuito e conhecendo o amor a qual Tu nos dedicou. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados. É isso, Deus, que te pedimos em nome de Jesus.